seria o mais correto, o nascimento de Cristo. Para o mundo ocidental, o Natal. E nós vamos hoje, irmãos, estar trazendo, nesses dois textos de Mateus 4,17, que é o cumprimento de Isaías 9, de 1 a 7, a mensagem do Natal. Então, irmãos, domingo ouvimos aqui o pastor Eduardo pregar sobre a expectativa do Natal para cada um. Ele trouxe aqui personagens das Escrituras que tinham expectativa a respeito da chegada do Messias, do Cristo. O Natal realmente, irmãos, ele traz essa expectativa, porque ela aponta para o nosso Salvador. E hoje nós vamos estar, irmãos, vendo aqui a mensagem do Natal. Qual a mensagem trazida por Cristo? Porque quando falamos de Natal, falamos do nascimento de Jesus, do Messias, do nosso Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Então, qual é a mensagem do Natal que nós vimos aqui em Isaías 9, de 1 a 7 e em Mateus 4, 17? Por mais que possamos dizer que é uma mensagem de alegria e amor, na verdade, sua mensagem fundamental é de arrependimento e redenção, trazido pelo perdão de Deus em Cristo. O prazer de salvar pecadores por meio do Natal é de Deus. Ele revela essa maravilhosa graça em seu Filho Jesus Cristo. Daí em diante, Jesus começou a pregar e a dizer, aqui é o começo do ministério de Cristo, aqui são as suas primeiras palavras ao público, ao povo. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Como o mundo caído que jaz no pecado, que caminha para o inferno, pode celebrar o Natal sem conhecer a mensagem do Natal? O espírito natalino tão badalado entre muitas pessoas, movimentos e campanhas, não passa do mover do homem procurando a felicidade de ser útil e de se justificar em suas ações. Ele pensa assim, a grande maioria, nesse contexto, nesse período, nesse tempo do Natal. Eu sou bom, eu não sou tão mal como pareço. Há em mim lá dentro uma chama de bondade. Posso ver isso pelo menos no Natal. Isso me dá prazer e me faz pensar que eu sou útil. A mensagem do Natal que o mundo acredita nada tem a ver com a mensagem do servo sofredor crucificado na cruz, com a condenação do pecado, com a salvação do homem através da graça expiatória de Jesus. A gente não vê isso na mensagem do Natal. A mensagem do Natal de hoje tem seu foco no homem, no seu prazer, na sua utilidade a si mesmo. Presentes, visitas, ceias, festas. O centro é o homem. O centro não é Cristo, mas são as pessoas. É uma mensagem desvirtuada da mensagem bíblica, por mais que pareça, por mais que eles entendam que o Natal ali é uma comemoração, é o nascimento de Cristo, na verdade, eles estão comemorando eles mesmos do Natal. Porque não conhecem o Salvador, não conhecem o Cristo o Redentor, o justificador, aquele que foi crucificado, que morreu na cruz, pelos pecados daqueles que se arrependem e creem em seu nome. O Evangelho de Mateus é repleto dos costumes da tradição judaica. É um evangelho escrito para o povo judeu. Mateus revela Jesus como Messias, sacerdote e rei, porque isso tinha a ver com a cultura judaica daquele povo, do povo judeu, e ainda hoje tem. Jesus é o cumprimento profético messiano apontado pelo Velho Testamento por Isaías.
Está aqui no contexto do capítulo 4, dos versos 15 a 16. Lá em Isaías 9, o cumprimento está aqui em Mateus 4. Ele se oferece, que em Cristo, como um sacrifício em favor dos eleitos. Ele é o rei soberano que governa toda a história com a palavra do seu poder. Isso está lá em Isaías, capítulo 9, de 1 a 7, como acabamos de ler. O texto que lemos, irmãos, são centrais à mensagem do Natal. Em Mateus, no contexto de Mateus, Jesus é batizado, vence a tentação do diabo, recebe a notícia da prisão de João Batista, vai para a Galileia cumprindo a profecia de Isaías 9:1-2. Inicia seu ministério público dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essas são as primeiras palavras do Natal. E para o público, para o povo judeu. E hoje para mim, para você e para toda a humanidade. O que podemos aprender, irmãos, nesse contexto aqui com a mensagem do Natal? O que esse texto nos ensina? A primeira coisa que esse texto nos ensina aqui, irmãos, que a mensagem do Natal é uma mensagem profética, redentiva. Não é Papai Noel, Feliz Natal. Não tem nada a ver com isso. A mensagem do Natal, irmãos, é uma mensagem profética redentiva. Olha o que ele diz aqui: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O texto de Mateus, irmãos, aponta para o cumprimento profético em Isaías 9, de 1 a 7. Isaías revela com graça a profecia da redenção do povo de Deus, mesmo apontando o juízo de Deus, né, naquele contexto, por causa do pecado do povo de Israel. Em Mateus 4 e 7 aqui, vemos aqui o cumprimento palpável. Jesus presente no meio do seu povo, habitando, pisando a terra, trazendo a mensagem do Evangelho, a mensagem do Natal. Jesus chega para um povo atolado nas trevas, consumido pela escravidão do pecado, exausto por lutar em vão para ser justo diante de Deus ou para ser justificado diante de Deus mediante as suas ações. Jesus, irmãos, é o Natal de Deus que resplandece, trazendo sua luz ao coração desesperado, aos corações exaustos, cansados, sobrecarregados pela vida, pelo pecado e pela falta de esperança. Jesus é o Natal de Deus no meio da maldade do homem, no meio de um mundo desesperado por esperança, no meio de um povo sem uma expectativa de uma vida melhor. Quando eu falo aqui, irmão, de uma vida melhor, eu não falo de uma vida melhor materialmente, mas de uma vida com paz interior, uma vida com paz com Deus, uma vida que não depende das circunstâncias, quando as circunstâncias não dominam a sua vida, uma vida que perdoa e recebe perdão. Essa vida que o Natal traz aqui, quando Jesus diz: arrependam-se. A expectativa de uma vida melhor, trazida pelo Messias. Jesus começa o seu ministério público pregando, dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Daí em diante, Jesus começou a pregar, daí em diante, continua pregando através da sua igreja. O verbo aqui, irmãos, passou, aqui no meu está começou, mas na sua versão deve estar passou. O verbo passou no contexto do texto aqui, ou começou a pregar, como está na minha tradução aqui.
pode ser traduzido por governar. Então, daí em diante, Jesus começou a governar, passou a governar. A primeira mensagem do Natal é que Jesus governa a história, governa a vida dos homens, governa o universo. Ele chega como governante, aquele que comanda, dirige, dá rumo, apruma o marco, aponta o porto seguro para o homem. Essa é a mensagem do Natal. Como vimos aqui, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão da Galileia, povo que vivia em trevas, viu grande luz. Vivia em trevas. Vivia na região da sombra da morte. Então, um povo que precisa de governo, de direção, de rumo, de um marco, de um propósito, de uma expectativa santa, bonita e maravilhosa. Em Isaías, o texto diz no verso 6, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Aqui são as características de Cristo, o seu governo, da sua pessoa e seu governo. Maravilhoso conselheiro. Isso ele traz em sua palavra. Nós vimos aqui, irmãos, dos versos 18 a 25, Jesus chamando os seus discípulos. E dos versos 23 ao verso 25, Jesus curando. Jesus suprindo a necessidade existencial daquele povo, preso pelo diabo, cheio de enfermidade, atormentados, epiléticos, paralíticos, sem esperança, sem perspectiva na vida, e de Jesus os curou a todos. E sua fama crescia na região da Galileia, de Decápolis, que são 10 cidades, de Jerusalém, da Judéia, e do outro lado do Jordão, numerosa multidão seguiu Jesus. Por quê? Porque, irmãos, o povo que vivia em trevas viu grande luz, e a sua mensagem era: arrependam-se porque está próximo o reino do céu. Mateus não dá simplesmente a notícia do início do ministério público de Jesus. A força do verbo vai além, aponta para a chegada do governante divino no meio de um povo, de uma nação, de uma região em trevas e que vivia à sombra da morte, sem esperança, sem expectativa. Jesus chega para governar, colocar em ordem o caos, o desespero, a apatia da comunhão com Deus. Ele chega com poder para governar e mudar os corações desesperados e sobrecarregados, encharcados pelo pecado. Ele governa tudo e todos. Aqui no contexto, pelo menos três pontos aqui da história do contexto de Cristo que nós vemos ao seu governo. Primeiro, a conspiração de Herodes não tem poder para matá-lo. Ele governa. A tentação de Cristo não tem poder para escravizá-lo como escravizou Adão. Ele governa. E por fim, o poder de Roma e da religiosidade não puderam segurá-lo na tumba. Ele ressuscitou. Ele governa. Seu governo é o governo de luz, que ilumina os corações, que traz esperança, vida e justifica o pecador diante de Deus, trazendo paz ao seu coração. Em Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7, ele revela o governo de Cristo. Ele diz: o governo está sobre os seus ombros. Ele é responsável, ele traz sobre os seus ombros o peso do governo. E esse governo tem uma cruz, tem uma crucificação para que o povo seja salvo. Jesus veio, irmãos, para uma terra que vive no caos, da corrupção, da injustiça, do desgoverno, da maldade, da imoralidade,
da injustiça. Isso é o nosso contexto, não é diferente do deles. A natureza humana é a mesma. E as trevas e a sombra das mortes continuam no nosso mundo, no nosso contexto. Só Cristo pode trazer luz para iluminar esses corações. Jesus vem, chega para governar os corações em desespero, exortando o pecador para que se arrependa de seus pecados e creia que está próximo o reino de Deus. Seu governo não é deste mundo, irmão. Não se mistura com o governo de César, de Herodes. Não tem nada a ver com o governo de Lula. Não tem nada a ver com o governo do STF. O seu governo não é deste mundo, irmão. Seu governo age no caos do coração do homem, trazendo luz para arrependimento e redenção. Não há regra, não há conduta moral, não há direitos adquiridos que tragam ao coração do homem uma mudança radical de comportamento. Só o governo de Cristo no coração do pecador pode trazer a redenção de Deus na sua vida. A mensagem do Natal é profética, é para todas as épocas, é para todas as circunstâncias, é para todos os corações desesperados por vida. Porque encontrarão vida em Cristo. A segunda mensagem, irmãos, que esse texto nos traz é que a mensagem do Natal é o Evangelho de Cristo. Ou está no Evangelho de Cristo. Ou é a doutrina de Cristo. Aí você pode ter palavras sinônimas que tem a ver com o contexto aqui. O texto diz assim: daí por diante passou Jesus a pregar. A pregar. Seu governo se inicia com a proclamação da Boa Nova. O verbo pregar aponta para a ação de um alto oficial do rei que tem as credenciais para proclamar a mensagem em voz alta e inteligível e compreensível do seu rei. Isso é pregação. Uma mensagem que traz a mensagem daquele que manda você pregar. Não é a sua mensagem, não é a minha mensagem, mas a mensagem do rei, de Deus. No contexto aqui, a mensagem da sua palavra. Irmãos, na pregação, o pregador, ele é escravo da palavra. Ele é escravo do contexto do texto. Ele é escravo da mensagem, da ideia, das proposições que estão no texto. Ele não pode fugir disso. Então Jesus é um embaixador que vem, que anuncia, que prega o reino de Deus conforme a mensagem do próprio Deus, sem tirar nem pôr nada. E assim, irmãos, deve ser toda a pregação dos pastores e mestres nas igrejas do Senhor que são fiéis à sua palavra. Não é um qualquer que é enviado a proclamar a boa nova, no contexto do texto aqui. É o mais alto representante do reino de Deus, Jesus Cristo. É o próprio Deus encarnado no meio do povo, trazendo a boa nova do Evangelho. Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. É o seu próprio Filho que vem para trazer a boa nova do Evangelho a um povo que vive em trevas e na sombra da morte. E devido a esse contexto, irmão, de trevas e sombra da morte, é necessário que ele pregue. Há uma necessidade em nós, em ouvir a palavra do Senhor, em ouvir a doutrina, em ouvir a Escritura, para conhecermos a Cristo, para sermos iluminados, irmãos, pela sua luz, que nos leva ao arrependimento, que nos leva a uma mudança de conduta de vida, que nos leva, irmãos, à paz com Deus, pelo nosso arrependimento e pelo perdão do Senhor. É necessário que ele exorte o pecador
sob o seu estado de condenação eterna e de rebelião contra Deus. Deus é quem traz o homem ao arrependimento por meio da pregação do Evangelho. Não há outra maneira, irmãos, de nós nos arrependermos. Não há outra maneira de conhecermos a Deus. Não há outra maneira de nós chegarmos a Ele a não ser por meio da pregação do Evangelho, nos levando ao arrependimento dos nossos pecados. A boa nova, irmão, do Evangelho é muito simples, é muito clara. A mensagem central é esta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, pecadores. Essa é a mensagem central do Evangelho. Jesus é enviado por Deus para habitar no meio dos homens cheios de graça e verdade, trazendo o governo de Deus aos corações dos homens a quem Ele quer bem. A boa nova do Rei, o Evangelho de respeito à salvação de Deus, dominando o coração dos homens pela pregação de Cristo, trazendo o perdão dos pecados e a redenção diante de Deus. Não tem mais, diz o texto, quando os anjos apareceram ali aos pastores no dia e na noite do nascimento de Cristo. Eis que vos trago boa nova. Vos trago o evangelho da vida, da salvação, da consolação, da comunhão com Deus e com os homens. O evangelho da alegria, do sorriso, do brilho nos olhos. O evangelho da salvação de Deus em Cristo. Eis, não tem mais. Eis que vos trago boa nova que nasceu o Salvador, o Cristo. E o texto continua, nesse contexto dos anjos aparecendo aos pastores. E esta verdade será de grande alegria para o povo. É que hoje vos nasceu, olha aqui o Natal, na cidade de Davi, ali em Belém, o Salvador, que é o Cristo. Disse os anjos enviados por Deus aos pastores que estavam ali pastoreando seus rebanhos. Lucas 2:11. Nasceu o ungido de Deus, separado para governar segundo a vontade do Pai, trazendo o reino de Deus para o coração dos homens. Nasceu o ungido de Deus para a cruz, para satisfazer a justiça do Pai, trazendo para o seu povo a reconciliação com Deus. Ele vem exortar o seu povo com a notícia da boa nova. Deus está presente, buscando e salvando o que se havia perdido. Daí por diante, além de pregar, Jesus também passou a dizer, está no seu texto aí. Jesus começou a pregar e a dizer. Dizer significa, no contexto do texto, explicar, trazer entendimento por ordem às ideias, trazer o entendimento correto do significado da mensagem. Então aqui, irmãos, a mensagem, além de ser pregada, ela tem que ser explicada para trazer o entendimento correto das ideias a respeito da mensagem do reino de Deus ao coração dos homens. Para que eles entendam o conteúdo da mensagem. Qual é a nossa mensagem, irmão? A mensagem do Natal é: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Cristo está próximo, no meio, e Ele é essa mensagem. A mensagem do Natal, irmãos, é límpida, clara, real, viva, sem engano, sem subterfúgio, sem malícia, sem maldade, sem dolo e engano. Por quê, irmãos? Porque não se achou na boca de Jesus nem dolo, nem engano. Ele nunca enganou ninguém na sua pregação. Ele nunca, irmãos,
teve malícia ou teve algum propósito escuso na sua pregação para manipular o povo, ou manipular o coração dos homens. Ele foi claro, ele foi direto, ele foi límpido. Ele diz, irmãos, com a sua pregação, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Coisa clara, límpida. Eu vim para trazer salvação da condenação eterna. Mensagem do Natal. A sua mensagem, quando ele prega o reino de Deus, o reino dos céus. Eu vim para quebrar o poder do pecado, da vida e do pecador. Eu vim trazer a libertação da escravidão do pecado. Eu vim pagar o preço da condenação que está sobre vocês, na cruz do Calvário. Eu vim livrá-los da morte e da condenação eterna e do inferno. Portanto, creiam no Evangelho, creiam no reino de Deus, creiam em mim, arrependam-se. Mensagem clara, mensagem simples. Terceiro ponto, irmãos, a respeito da nossa mensagem. A mensagem do Natal é de arrependimento e redenção. Como nós vamos falando aqui o tempo todo. Vou ser redundante aqui. Para que a gente entenda isso. A mensagem do Natal, irmãos, não tem nada a ver com luzes, com musiquinhas de Natal, jingle bell, jingle bell. Aqui está em inglês, não tem nada a ver com isso. Hoje, eu me encontrei com alguns colegas hoje, e eles, Marcelo, Feliz Natal. E eu dizia, boas festas, né? A gente ouviu a mensagem do pastor Eduardo e a gente não tem como desejar Feliz Natal para essas pessoas. Porque elas não conhecem a mensagem do Natal. O entendimento que elas têm do Natal, irmãos, é um entendimento completamente mundano, consumista. Dar presente, comprar presente, fazer ceia, beber, comer. Isso é a mensagem do Natal. Eu não sou contra isso quando você tem um entendimento correto do que seja a mensagem do Natal. Reúna a sua família. Estão juntos ali. Mas orem, agradeçam a Deus pelo nascimento de Cristo. Agradeçam a Deus pela luz do Evangelho que entrou em seu coração. Que isso é tudo o governo dele na sua vida. Compartilhe isso, se alegre com isso. E sei com a sua família. Mas ele é o centro. Ele é o motivo. Ele é o propósito. Ele é a finalidade. Ele é o personagem principal da nossa ceia de Natal. Não somos nós. Não somos nós. É como eu falei aqui na pregação retrasada. Né? Eu não sou contra que você tenha uma árvore de Natal em casa, contanto que a cruz esteja em cima dela. Governando ali todo. Esse é o ponto, esse é o foco. Porque as crianças gostam disso. Mas ensine a ela. Olha, Papai Noel não existe. Existe Cristo. Olha a nossa árvore de Natal. Tem uma cruz lá em cima. Que governa a nossa casa, governa tudo isso aqui. Eu não sou contra que você dê presente às pessoas que você gosta. Mas também fala de Cristo. Dê uma Bíblia. Fala do amor de Cristo. Fala do amor de Deus. Fale que ele é o personagem central do Natal. E a sua mensagem, e a tua mensagem. Isso é saudável para a gente. A mensagem do Natal, irmãos, é de arrependimento e redenção. Esse é o ponto aqui. Não tem sentido o Natal, irmão, ser Natal, se não há uma mensagem de arrependimento e redenção. Não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Porque ele nasce justamente para isso, redimir o seu povo. Através de quê? Do arrependimento. E não tem outra maneira da remissão dos pecados, a não ser pelo arrependimento. E quem dá esse arrependimento não sou eu, não é o meu coração, é o Espírito Santo que já entrou e já me convenceu do meu pecado, do juízo de Deus e da sua graça em meu coração. A pregação de Jesus, irmãos, toda era sensação.
ela produzia arrependimento, mas poucos corações absorveram essa verdade. Porque o arrependimento é a mensagem fundamental do Natal. Porque quando você se arrepende, irmãos, Deus se levanta em remissão. Deus pega na sua mão e traz para si a sua vida, a sua pessoa. Ele lhe redime. A mensagem do Natal ela é centrada no arrependimento do pecado do homem. Quando Cristo toca o seu coração. A mensagem do Natal, irmãos, deve lançar o homem por terra, clamando a misericórdia de Deus e Deus graciosamente segurando a sua mão, o levanta, redimido, cheio de esperança, para viver agora em comunhão plena com Ele por meio de Cristo. Para que Ele celebre agora de uma forma correta o Natal. A mensagem do Natal, irmãos, deve rasgar o coração do pecador em um brado de gratidão a Deus. Ele veio para salvar, ele veio para dar vida, ele veio para reconciliar o sujo com o santo de Deus. Jesus veio trazendo a redenção de Deus por meio do arrependimento de pecadores. Ele veio buscar a ovelha perdida para que ela comemore, para que ela entenda, para que ela celebre o Natal. A pessoa de Cristo. A pregação de Cristo deve produzir no coração do seu ouvinte uma profunda convicção de pecado e arrependimento e um brado de gratidão pelo perdão da graciosa ação de Deus sobre ele. É o santo de Deus, irmãos, se misturando com o sujo para trazer sua redenção. É o santo de Deus se movendo com os braços abertos aos leprosos de coração, trazendo cura para as suas chagas, as suas dores, as suas feridas internas. É o santo de Deus se misturando com o suor fedido do pecador, trazendo o aroma suave da graça, da salvação de Deus. É o santo de Deus se inclinando para ouvir o pedido de misericórdia bocejado com o mau hálito do pecado. E ao ouvir esse pedido, ele concede perdão e graça e salvação. É o santo de Deus abraçando os desorientados e esmagados pelos açoites do pecado e da vida e os conduzindo a pastos verdejantes e a água de descanso. É o santo de Deus abrindo sua mão para conduzir os cegos ao caminho correto, para que não tropece e não caiam. É o santo de Deus sendo pregado na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. A mensagem do Natal faz com que a agonia do pecador leve o pecador a clamar: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. A mensagem do Natal, irmãos, é a mensagem do arrependimento e da redenção provocada pela graça de Deus em Cristo no coração do pecador. A mensagem do Natal é a mensagem do derramado amor de Deus nos corações estragados e corroídos pelo pecado, restaurando-os, redimindo-os, dando-lhe uma nova natureza. A mensagem do Natal é a mensagem de salvação promovida pela pregação da Boa Nova. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Olha que mensagem, irmão, do Natal. Coisa linda isso aqui. Pecadores, irmãos, rebeldes, abomináveis, filhos da ira, sem esperança no mundo, mortos em delitos e pecados, Deus
em sua infinita bondade, nos dá um menino, nos dá o seu filho para ser sacrificado por nós, pecadores, trazendo ao coração do pecador a sua redenção. Isaías 9:7 revela a redenção de Deus para uma terra aflita, para um povo que andava nas trevas. Ele diz, ele vai tornar glorioso o caminho do mar, ali na Galileia, quando Jesus caminhava por lá, cumprido. Esse povo vai ver grande luz, vir a Cristo. Resplandecerá a luz no meio deles. A luz de Cristo resplandeceu pela pregação do seu evangelho. Ele quebra o jugo, ele quebra a vara, o cetro do opressor, trazendo a redenção ao seu povo. Concluindo, irmão, a nossa mensagem, aprendemos três verdades a respeito da mensagem do Natal. Primeiro, a mensagem do Natal é cumprimento profético redentivo. Segundo, a mensagem do Natal é o Evangelho de Cristo. Terceiro, a mensagem do Natal é uma mensagem de arrependimento e de redenção. O verdadeiro Natal, irmãos, nos chama para nos arrependermos e para vivermos radicalmente para Cristo e por Cristo. A mensagem do Natal é a mensagem de arrependimento e redenção de Deus. Porque, irmão, arrependei-vos e crede em Deus, crede em Cristo e recebei o perdão dos seus pecados. Vamos ficar de pé? Orar ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, por quem tu és, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que o Senhor veio, o Senhor nasceu em nosso meio, trazendo-nos o Natal. Essa mensagem, Senhor, de redenção para esse mundo, Senhor, em trevas, para os corações, Senhor, que vivem na morte do pecado. Senhor. Obrigado por Jesus, por sua graça, por sua pessoa. Obrigado, Senhor, por quem Ele é e pela mensagem que Ele trouxe para nós por meio da sua palavra, do Evangelho, da salvação e da redenção. Obrigado por quem Tu és. Obrigado pela Tua igreja, Senhor. Obrigado por esse momento, onde nós aqui, Senhor, paramos para refletir, para, Senhor, para nos deleitar no Senhor e na Tua missão. Ó Deus, alegra-nos, vivifica-nos, Senhor. Seremos vivificados e ficaremos alegres por Ti. Assim que oramos, Pai, na esperança da chegada do Reino dos céus em sua plenitude com a volta de Cristo, o nosso Natal. Obrigado, Pai, em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com esta igreja, esteja com o povo de Deus que sobre essa terra, até a volta de Cristo. Vem, Senhor, vem buscar a tua igreja.